Bom dia, mas bom dia mesmo. Boa tarde para quem vai estar assistindo esse vídeo, boa tarde. Ou uma boa noite para você que estará assistindo este vídeo na parte da noite. Mais uma vez, mais um Café com Deus para nós nos alimentarmos, para nós nos fortalecermos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus te abrace, que a graça do Senhor Jesus Cristo te encontre, que a revelação do Espírito Santo esteja sobre você neste momento tão precioso desse encontro com Deus que nós realizamos de segunda a sexta. Hoje eu quero falar sobre a luta pela vida, as circunstâncias, as dificuldades, né? Quantos problemas surgem na nossa vida, não é? Eu quero dizer não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias. O que nos enfraquece, o que nos faz às vezes paralisar, o que nos faz parar de caminhar, é que nós olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, para os desafios, para os problemas, e aí nós esquecemos do nosso grandioso Deus. E nós esquecemos até da presença de Deus. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que eu comparo muito com essa vida. Mas comparo muito. Mateus capítulo 14, versículo 24, a partir do versículo 24, quando diz que o Senhor Jesus ele foi ao monte a orar e ele liberou os seus discípulos para adiantarem, atravessarem o mar da Galileia. E diz o texto que chegando à quarta vigília, a quarta vigília da noite, isto é, entre as 3 horas da madrugada e 6 horas da noite, houve uma grande tempestade em alto mar. Eles teriam que cruzar o alto mar, atravessar o alto mar, e veio a grande tempestade. Jesus não estava ali, Jesus não estava no barco. E quando veio a tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, E ali Pedro o desafiou, e Pedro pensaram que era um fantasma, mas não era, era Jesus Cristo. E foi o momento em que Pedro teve uma grande experiência de andar sobre o mar da Galileia. Essa vida também, nós estamos atravessando esta vida. Esta vida é uma passagem, é um desafio. Esta vida eu comparo com o mar da Galileia. Nós temos que chegar do outro lado. Nós estamos atravessando. E no decorrer desta passagem vem muita tempestade, mas vem muitas provações. E todos, ali diz o texto, que todos temeram, não é? Então, Pedro toma uma iniciativa de fé. Pedro toma uma iniciativa de caminhar sobre as águas, de andar sobre as águas. Que coisa tremenda! E também nesse mundo, nessa nossa travessia dessa vida, muitos tomam essa iniciativa. E quando você toma a iniciativa de ser cristão, vem muitas vezes a tempestade, vem as circunstâncias. Mas eu quero tirar 4 lições desse texto. Eu vou ler aqui a partir do 24, para nós nos lembrarmos. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha a tempestade contrária, olha o vento contrário na nossa travessia da nossa vida. O vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, ali pelas 3 às 6 horas da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram. Nos diz o versículo 27, Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda que eu caminhe sobre essas águas. Que desafio, não é? Que desafio de andar sobre as águas. Esse é o desafio que Deus espera de nós. Eu tive essa coragem, esse atrevimento, Senhor, na travessia desta vida, me chama, Senhor, toca no meu coração para que eu possa andar sobre as águas. E ele disse, vem Pedro, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro do Senhor Jesus. Mas sentindo um vento forte, como todos conhecem o texto, ele teve medo e começou a ir para o fundo. E Jesus, logo estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos tirar algumas lições para a nossa vida neste Café com Deus.
Primeira lição é: mantenha o teu olhar em Jesus Cristo. Possa ser o problema que for, as circunstâncias que for, a tempestade que for em sua vida. Mantenha o teu olhar sempre fixo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 30 que por causa da tempestade, por causa do vento forte, ele teve medo e começou a ir para o fundo. Isto é, a sua fé fracassou. Quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele começou a olhar, a temer, a ter medo daquela situação, a ter medo daquela situação. Interessante que as provações da nossa vida é para nos desafiar, é para provar a nossa estabilidade, a estabilidade da nossa fé, os desafios da nossa vida. Então, primeiro, mantenha os teus olhos em Jesus Cristo, porque, do contrário, você vai afundar, você vai passar por problema, por desgosto, por angústia, porque você está olhando mais para a sua doença, você está olhando mais para as situações. Não faça isso. Não olhe para as circunstâncias. Mantenha a tua fé em Jesus Cristo. Segundo, uma coisa muito importante é que a tempestade, ela não mudou o vento do mar, ela não mudou o mar em si, não, mas mudou a vida do apóstolo Pedro, mudou a vida dele. Eu estou aqui porque veio tempestade, já veio tempestade em minha vida, muito forte como nunca, entende? E, na verdade, essa tempestade contribuiu para mudar a minha vida. E ali, Pedro estava tendo uma experiência única. Nessa tempestade que você está passando, é uma oportunidade de você deixar Deus mudar a sua vida através dessa tempestade. Por isso que ele permite a tempestade, não para te sufocar, não para te oprimir, mas para mudar a sua ótica, a sua visão espiritual. Terceiro, devemos sair do barco, sim, ao encontro do Senhor Jesus. Devemos sair. Que barco é esse? O comodismo. Saia dessa situação, saia dessa comodidade e aceite o desafio de caminhar, aceite o desafio de você ser cristão e de caminhar e ir adiante, porque é melhor com Cristo em alto mar do que você ter um conforto de um transatlântico, do que você estar aí dentro de casa, não é? Não quero me envolver, não quero nada. Não, é melhor você botar o pé na água e ir ao encontro de Cristo e estar com Cristo no mar, do que você estar com o seu barquinho sem Cristo. E quarto, nós também aprendemos que nunca fique preso às circunstâncias. Olha para Jesus, olha para Jesus. Aprendemos que Jesus, ele repreendeu a Pedro, não porque Pedro afundou, mas é porque Pedro não manteve a sua fé. Ele não manteve os seus olhos olhando para Jesus. Nos diz aqui o versículo 31, e logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Entende? Jesus o repreendeu. Por quê? Porque ele não soube manter a sua fé olhando para Jesus. Eu tenho certeza que Jesus não está muito satisfeito com aqueles que estão olhando mais para a circunstância do que para o plano da salvação. Então, tire os seus olhos, porque, Deus quer assim, Deus quer assim. Não, Deus não quer assim, entende? Deus não quer que você viva assim. Você está assim porque você tirou os olhos do Senhor Jesus. Você está colocando mais os olhos nas pessoas, na dor, na enfermidade, do que naquele que anda sobre o mar. Então, aprendemos uma coisa, que nós somos responsáveis por manter a nossa fé. Você é responsável por manter uma fé que Deus lhe deu. Não é Deus. Não é que Deus quis assim. Nós somos responsáveis por manter a nossa fé em Cristo Jesus. É um presente, é uma joia rara que Deus deu a cada ser humano. Deu ao evangélico, deu ao católico, deu ao espírita, deu ao feiticeiro.
tudo. Deu ao ateu, mas cada um é responsável. Por isso que Jesus repreendeu. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não é? Não. Coloca, aceita desafio pela tua fé. Aceite desafio com a tua fé, porque Deus não quis que ele afundasse. A falta de fé, a dúvida que o afundou. Então eu afirmo uma coisa: Deus não quer que você viva nessa situação de tempestade, de afundamento, de desânimo espiritual. Deus não quer. Não é Ele. Não, nem tudo é prova. E quando vem a prova, é para testar a declaração da sua fé. Se você tem continuidade ou se você tem uma fé capaz de atravessar este mar, o mar desta vida, atravessar para o outro lado, mantendo a sua fé. Que Deus te guarde, que o Senhor te abençoe. Não olhe de maneira nenhuma para as circunstâncias. Olhando para Jesus, o autor da fé, aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, olhando para Jesus, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé. Mantenha os olhos nele. Tira os olhos do defeito da irmã, do defeito do irmão, do defeito da igreja. Olha para Jesus, que tu vai atravessar este mar que representa a nossa existência, representa a nossa vida, um barquinho em alto mar, assolado pelos ventos, pela tempestade. Mas não se esqueça que Jesus vem ao encontro. Jesus está ao seu encontro. Renove-se, restaure-se, profetizando para você mesmo, para a sua fé, profetizando para a sua fé. Eu sou responsável pela minha fé. Então vamos adiante, não vamos parar. Venha a tempestade que for. Jesus está dizendo, vem andar sobre as águas, vem caminhar sobre as águas. Saia do seu barco e tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que você que está parado, você dê um salto agora e bota os pés dentro da água. E você vai andar sobre o mar. Esse mar, ele é simbólico. Esse mar representa esta vida, a travessia dessa vida. Sim, saia do conforto, saia do transatlântico. Eu não estou no barquinho não, pastor, eu estou muito bem, eu estou satisfeito com a minha vida está equilibrada, está tudo bem. Saia desse transatlântico, sabe por quê? É melhor estar em alto mar, com Jesus Cristo, do que estar dentro da segurança de um Titanic, que pode afundar, se não já afundou. Então, que Deus te ilumine, Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu deixo aqui esta palavra: não olhe para as circunstâncias. Por quê? Porque você, nós somos responsáveis pela nossa fé. Não é Deus que fez você cair. Não é Deus que está te mantendo dentro do barco medroso. Não, de maneira nenhuma. É você que precisa acreditar, não é? Como diz o versículo 31, Jesus estendeu a mão. Olha, segura na mão forte de Jesus. Segura na mão forte de Jesus. Né? E ali a tempestade mudou a vida do apóstolo Pedro. Mudou a visão, mudou tudo. Deixa essa tempestade que você está passando dar uma 180 graus, mudar a tua história, seja conjugal, seja espiritual, seja financeiro, seja desemprego, seja vício, seja droga, seja prostituição, seja o que for. Essa tempestade tem um propósito, que você saia dessa vidinha, ou dessa vida, ou desse transatlântico, em que você só quer descansar, tá? E coloque os pés no mar da vida, ao encontro de Jesus, do barco a Jesus. O que significa isso?
não é? Desta vida para Jesus, deste mundo cheio de caos para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Nunca vai faltar provações, nunca vai faltar circunstâncias, perseguições, tentações, enfermidade, mas faz parte do processo de crescimento, faz parte de uma experiência maior com Deus. Não se esqueça, você é o único e absoluto responsável pela sua fé. Não é Deus, porque Deus já a deu. E Jesus está presente na pessoa do Espírito Santo. Que vamos orar. Pai, nesse momento eu oro por aqueles que estão passando pela tempestade da dor, pela tempestade da vida, Senhor. Eu quero orar por todas as famílias, pela minha família, onde quer que esteja, Senhor. Família espiritual, família biológica, meu Deus. Senhor, que possa haver uma experiência maior contigo, porque o Senhor a cada dia está a nos desafiar. Anda sobre essa maré, atravessa esse mar. Não é o mar da Galileia, Senhor, mas é o mar desta vida, é a travessia desta vida. Então, Senhor Jesus querido, que possamos segurar em tua mão forte neste momento esta pessoa que está se sentindo só, essa pessoa que está se sentindo abandonada, essa pessoa que está se sentindo presa pelos próprios pecados, pela própria fraqueza de fé, que saia dessa situação, tome uma posição espiritual e tire o pé do barco, tire o pé do seu transatlântico, do seu conforto e coloque o pé na tempestade, mas em direção a ti, olhando para ti, em nome de Jesus. E todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam, olham e caminham em direção a ti. Graça e paz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Se você tem gostado, ou esse café com Deus tem edificado a tua vida, eu só digo uma coisa, vamos dividir o bolo, vamos dividir o café, porque tem pão para todo mundo, e esse pão é Jesus. Graça e paz. Até amanhã, se assim o Senhor permitir.